Começamos pela reforma da Previdência, porque o governo levou hoje ao Congresso o projeto de lei que muda as regras para os militares e também reestrutura a carreira deles. O presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente entregar esse texto num momento de turbulência. Boa parte dos deputados não gostou da solução apresentada para a Previdência das Forças Armadas, que, por sua vez, andaram se estranhando com o presidente da Câmara. Tudo isso no radar do Júlio Mosquera, com quem eu converso agora em Brasília. Júlio, boa noite. Para quem nos assiste entender, onde pegou foi exatamente nessa questão da reestruturação da carreira, e isso está embarcado na reforma da Previdência, porque parte dos deputados acha que isso é um tratamento diferenciado para as Forças Armadas. Renato, os números dessa equação Previdência versus carreiras surpreenderam os deputados. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Surpreenderam não pela economia projetada ao longo de 10 anos, que está dentro do esperado, mas a reestruturação das carreiras dos militares vai levar grande parte desse dinheiro. Entre os parlamentares, governistas e de oposição, ficaram muitas dúvidas. Questões que levaram o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao Ministério da Economia para mais uma conversa com Paulo Guedes. O Palácio do Planalto vai ter que trabalhar para explicar tudo em seus mínimos detalhes. A decisão do presidente Jair Bolsonaro de ir pessoalmente entregar a proposta ajudou a criar um clima mais favorável. Humildemente eu faço um apelo a todos vocês, peço celeridade, sem atropelo, para que essas propostas, essa e a outra, no máximo meio do ano, chegue ao ponto final e nós possamos sinalizar que o Brasil está mudando. Antes da gente voltar com o Júlio Mosquera, vamos detalhar essa questão do valor a ser poupado de acordo com o projeto apresentado hoje. O texto fala numa economia em 10 anos de cerca de 97 bilhões de reais com as mudanças no regime de contribuição dos militares. Só que a reestruturação da carreira, que a gente está vendo aqui, como reajuste de salários, pagamentos adicionais, representa uma despesa de 86 bilhões. Ou seja, a economia real vai ser pouco menos de 10 bilhões e meio de reais em 10 anos. Esse número é bem pequeno se a gente pensar que no cômputo geral o ministro da Economia quer economizar 1 trilhão. Agora eu volto com o Júlio, vamos falar com ele, porque mesmo, Júlio, com essa economia abaixo do previsto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o secretário da Previdência, foram muito enfáticos na defesa do projeto para os militares, tal como está. Renata, não apenas como uma proposta justa para os militares, mas como um projeto do governo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, como você bem disse, Renata, que sempre repete que a reforma da Previdência tem que gerar economia de pelo menos 1 trilhão de reais em 10 anos, foi contundente ao defender a proposta dos militares. Mesmo que na prática vai representar apenas 1% desse total de redução de custos almejado. Guedes falou que os militares foram patriotas, entenderam a importância de dar a contribuição deles, que toda a negociação foi em alto nível técnico e que se está fazendo uma correção para ajustar as carreiras das Forças Armadas às dos servidores civis. Jovens que ingressavam no serviço público civil, através de um concurso público, já ingressavam em alguns outros poderes com salários acima de 20 mil, enquanto generais em fim de carreira estavam recebendo abaixo de 20 mil. Então, o que nós fizemos foi uma reestruturação feita pelos militares sem aumento de soldo. Nós temos um compromisso com a nação brasileira de defender a pátria com sacrifício da própria vida. Essa é o diferencial, são as peculiaridades da carreira militar que estão previstas nesse projeto de lei também, além de ajudar muito o sacrifício fiscal nosso aqui. Vamos mostrar agora em linhas gerais a proposta dos militares, incluindo a reestruturação das carreiras. O projeto aumenta o tempo de serviço na ativa de homens e mulheres de 30 para 35 anos. Eleva a alíquota de contribuição dos atuais 7,5% para 10,5% progressivamente nos próximos 3 anos. Pensionistas, alunos de escolas de formação, cabos e soldados, que hoje são isentos, vão contribuir.
A alíquota também começa em 8,5% em 2020 e aumenta progressivamente até 10,5% em 2022. O texto prevê um período de transição. Militares com mais de 30 anos de serviço, na data de entrada em vigor da nova lei, já poderão ir para a reserva remunerada. O militar da ativa que ainda não preencher os requisitos para a reserva deverá cumprir o tempo que falta para completar 30 anos, mais um pedágio de 17% do tempo que faltar. A reestruturação prevê a redução de 10% do efetivo em 10 anos, diminuindo os militares de carreira e aumentando os temporários. Gratificações e adicionais também estão previstos. Por exemplo, a ajuda de custo para a transferência para a reserva passa de 4 vezes para 8 vezes o valor do soldo, pago uma única vez. Júlio, vamos falar agora um pouco da tramitação disso, lembrando que se trata de um projeto de lei e não de uma proposta de emenda constitucional, como no caso da Previdência dos civis. Portanto, a tramitação é mais simples e tem o caminho dela, né? É, mais simples, tem um caminho dela, vai para uma comissão especial, portanto, há um tempo a mais para o debate, Renata. Mas isso não diminui a preocupação do presidente Rodrigo Maia, que é resolver o quanto antes o que considera falhas no tratamento do governo aos deputados que formam a base aliada. Ele voltou a alertar o Palácio do Planalto sobre isso, mas hoje mostrou otimismo na superação desses desencontros. A base é do governo, não é do presidente da Câmara, é do presidente da República. O presidente da Câmara pauta a matéria, claro, como eu sou defensor da matéria, eu ajudo. Agora, se o presidente da República não organizar a sua base no parlamento, a gente fica com muita dificuldade. É isso que está se avisando ao governo. Tem que organizar a base e acredito que o governo vai caminhar bem nas próximas semanas. Explicar muito bem o projeto dos militares, como já dissemos aqui, convencer sobre a lógica dessa reestruturação e que não é uma questão de privilégios, será uma das tarefas dos governistas para ajudar na aprovação da reforma maior da Previdência. Será que essa proposta trazida pelo governo contribui para isso ou aumenta as distâncias e a diferença de tratamento entre os setores? Tudo bem que há uma certa diferença, mas será que a diferença entre as propostas é razoável ou será que se trata de mais privilégio? A obrigação nossa aqui no parlamento é que, se tiver que fazer, a gente faça o que for melhor para o Brasil. E aí, se tiver que adotar uma proposta mais dura do que o que veio do governo, nós temos ambiente para fazê-lo. Vamos dialogar com os demais líderes partidários, com o presidente da casa e com a sociedade para ver se isso traz o princípio da equidade e que todos estão sendo penalizados ou se uma ou outra categoria está sendo beneficiada de forma diferente. Com a chegada do projeto dos militares, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Felipe Francischini, deve finalmente anunciar amanhã o relator na CCJ da reforma geral de Previdência, dos trabalhadores da iniciativa privada e dos servidores públicos. A PEC da Previdência deve ser votada na CCJ até o dia 4 de abril, Renata. Muito obrigada pelas informações, Júlio.